Prepare-se para mergulhar na fascinante história de um homem extraordinário, João Ferreira de Almeida, nascido em 1628, nas pitorescas terras de Torre de Tavares, Portugal. João não foi apenas um nome comum, mas sim uma chama ardente, que iluminou o caminho para muitos. Sua jornada atravessou tempestades, desafios e o conduziu a uma dedicação inigualável ao estudo das Escrituras. João Ferreira de Almeida não apenas abraçou sua fé, mas a traduziu para o português, com uma paixão que ecoa através dos séculos. Imagine-se em um tempo onde as palavras da Bíblia eram como pérolas inalcançáveis para muitos de língua portuguesa. É nesse cenário que a narrativa deste homem notável ganha vida, como uma história que transcende fronteiras e ressoa nos corações de todos que buscam a luz da verdade. A emocionante jornada de Almeida começou a tomar forma no início do século XVII, quando ele, inspirado por sua fé inabalável, empreendeu a monumental tarefa de traduzir a Bíblia para o português. Cada palavra que ele escolheu foi moldada pelo fogo de sua devoção, culminando em uma obra que se tornaria uma rocha firme para as futuras gerações. No entanto, a vida de João Ferreira de Almeida não foi apenas uma tranquila travessia pelo mar da fé. Emocionantes desafios surgiram em seu caminho, e sua história é um testemunho de coragem diante da adversidade. Sua vida foi uma sinfonia de fé, dedicação e perseverança que ressoa até os dias de hoje. Prepare-se para explorar os momentos de triunfo, as lágrimas de desafios superados e a inquebrável espiritualidade que moldou a trajetória desse notável homem. Esta não é apenas uma história, mas uma jornada emocional através do tempo, onde a luz da fé de João Ferreira de Almeida brilha intensamente, tocando os corações daqueles que buscam inspiração e verdade. Se você já manuseou uma Bíblia, são grandes as chances de ter se deparado com o nome dele na folha de rosto, João Ferreira de Almeida, ou, para usar a versão completa, João Ferreira Anes de Almeida. Trata-se de um português que, oriundo de família católica, tornou-se protestante aos 14 e aos 17 conseguiu uma proeza. Foi o primeiro a verter para o português os livros considerados sagrados, que formam a Bíblia. Ele nasceu em Torre de Tavares, então Reino de Portugal. Viajou por várias regiões que tinham ligação, tanto com Portugal quanto com os hoje chamados Países Baixos. Viajou por regiões onde atualmente ficam a Indonésia e Malásia. A ligação de Almeida com a religião vem desde a mais tenra infância. Órfão de pai e mãe, acabou criado por um tio, na cidade de Lisboa, que possivelmente era sacerdote católico. Segundo consta em alguns documentos e relatos de historiadores, esse era padre e ele assumiu a responsabilidade da criação e do cuidado do Almeida. O fato é que pouco se sabe a respeito da infância e da adolescência dele, mas que o mesmo teria recebido uma excelente educação, possivelmente sendo preparado para seguir a carreira religiosa. Inclusive aos 14 anos ele já estava na Ásia. Ali acabou instalando-se na Batávia, a atual capital da Indonésia, hoje chamada de Jacarta. Naquela época a região era disputada entre portugueses e holandeses. A cidade era o centro administrativo da Companhia Holandesa das Índias Orientais e logo ao lado, Malaca, na atual Malásia, havia sido colônia portuguesa, depois conquistada pelos holandeses. No ano seguinte ele deixou a Igreja Católica e se converteu ao protestantismo. Essa guinada foi fundamental na trajetória que Almeida teria como tradutor da Bíblia por razões históricas e vale ressaltar. Afinal, no contexto da chamada Reforma Protestante, a partir da questão trazida por Martinho Lutero de 1483 a 1546 e que abalou os alicerces do catolicismo, desde então era importante que o fiel tivesse acesso aos textos bíblicos diretamente e em sua língua. Ora, isso motivou que uma série de traduções bíblicas fossem realizadas pelo mundo, sobretudo no século XVI e XVII. Almeida ingressou na então denominada Igreja Reformada Holandesa, sob esse contexto, e logo viu que havia uma lacuna a ser preenchida. Até então, os crentes lusófonos não contavam com uma versão no seu idioma. A conversão de Almeida ao protestantismo não foi acidental, mas sim fruto do contato que ele teve em Batávia com os membros da Igreja Holandesa. A conversão foi depois da leitura que ele teve de uma obra que trazia uma perspectiva anticatólica, questionando pontos que o protestantismo histórico questiona em relação ao catolicismo.
Trata-se de um manifesto intitulado Diferença da Cristandade e entre os ataques promovidos pelo panfleto, a Igreja Católica, estava um ponto que serviria de maior estímulo ao incipiente tradutor, o uso exacerbado do latim durante os ofícios religiosos, em detrimento de línguas vernaculares. A base da tradução de Almeida foi a consagrada versão em latim, elaborada pelo teólogo protestante francês Teodoro de Beza de 1519 a 1605, mas não foi a única fonte. Os registros históricos indicam que ele, como é praxe em trabalhos de tradução do tipo, comparou sua versão com as opções realizadas por outros autores. O Beza foi um teólogo que trabalhou bastante na arqueologia bíblica com muitos comentários em sua tradução. Almeida utilizou isso, mas também usou as versões da Bíblia em castelhano, francês e italiano. Nesse período já tínhamos uma boa quantidade de traduções da Bíblia para outros idiomas. Almeida terminou sua primeira versão do Novo Testamento em 1645. Quando ele tinha impressionantemente apenas 17 anos, ele pretendia que o material fosse publicado, e conforme alguns pesquisadores afirmam, chegou a enviá-lo para um editor em Amsterdã. Entretanto, essa primeira versão do trabalho dele se perdeu. Dali em diante houve intensos debates acerca da publicação ou não do seu trabalho, já que alguns que tiveram acesso aos manuscritos puseram-se a criticar fortemente a qualidade da tradução. Em 1656, ele foi ordenado pastor da Igreja Reformada e enviado para Ceilão, hoje Sri Lanka. Ali, além de atuar como sacerdote, dava aulas de português para outros religiosos e ensinava o catecismo. Algumas dessas versões chegaram a circular. O Museu Britânico em Londres guarda um exemplar cuja impressão data de 1681, mas ainda eram tiragens restritas e não consensuais entre os cristãos lusófonos. Sobre a vida de Almeida, pouco se sabe. A maior parte dos textos biográficos aponta que ele teria se casado no Ceilão com uma mulher chamada Lucrécia Valcoa de Lamos, assim como ele. Ela também seria protestante, de origem católica. O casal teria tido 2 filhos, um menino e uma menina. Sua vida foi cheia de conflitos tanto com católicos quanto com grupos locais por suas pregações contra a Igreja Católica. Enfrentou proibições do governo da Batávia. Em 1657 também experimentou sanções similares em Colombo, no atual Sri Lanka, entre 1658 e 1661, na então possessão portuguesa de Tuticorin, atualmente parte da Índia. Os problemas foram com as populações locais ali, mas anos antes num julgamento por um tribunal da Inquisição em Goa, Índia, em 1661, sendo sentenciado à morte por heresia. O governador-geral da Holanda chamou de volta Batávia, evitando assim a consumação da sentença que tanto criticava no período de cerca de um ano, em que ele foi pastor ali, sofreu as consequências. Moradores nativos se recusavam a ouvi-lo e poucos aceitavam serem batizados, ou terem seus casamentos abençoados pelo religioso. A partir de 1663, dos 35 anos de idade em diante, portanto, Almeida trabalhou na congregação de fala portuguesa da cidade de Batávia, onde ficou até o final da vida, em 1691. Nesta nova fase, teve uma intensa atividade como pastor. Ao mesmo tempo, retomou o trabalho de tradução da Bíblia, iniciado na juventude. Em 1676, Almeida comunicou ao presbitério que o Novo Testamento estava pronto. Aí começou a batalha do tradutor para ver o texto publicado. Ele sabia que o presbitério não recomendaria a impressão do trabalho, sem que fosse aprovado por revisores indicados pelo próprio presbitério. E, também que, sem essa recomendação, não conseguiria outras permissões indispensáveis para que o fato se concretizasse, a do governo de Batávia e a da Companhia das Índias Orientais, na Holanda. Escolhidos os revisores, o trabalho começou e foi sendo desenvolvido vagarosamente. 4 anos depois, irritado com a demora, Almeida resolveu não esperar mais. Mandou o manuscrito para a Holanda por conta própria, para ser impresso. Mas o presbitério conseguiu fazer com que a impressão fosse interrompida. Passados alguns meses, depois de algumas discussões, quando o tradutor parecia estar quase desistindo de apressar a publicação de seu texto,
cartas vindas da Holanda trouxeram a notícia de que o manuscrito havia sido revisado e estava sendo impresso naquele país. Em 1681, a primeira edição do Novo Testamento de Almeida finalmente saiu da gráfica. A impressão foi feita em Amsterdã, na Holanda. Um ano depois, essa edição do Novo Testamento chegou a Batávia, mas apresentava erros de tradução e revisão. Entre 1658 e 1661, época em que foi pastor em Colombo, ele voltou a enfrentar problemas com o governo, o qual tentou, sem sucesso. O fato foi comunicado às autoridades da Holanda e todos os exemplares que ainda não haviam saído de lá foram destruídos, por ordem da Companhia das Índias Orientais. As autoridades holandesas determinaram que se fizesse o mesmo com os volumes que já estavam em Batávia. Pediram também que se começasse, o mais rápido possível, uma nova e cuidadosa revisão do texto. Apesar das ordens recebidas da Holanda, nem todos os exemplares recebidos na Batávia foram destruídos. Alguns deles foram corrigidos à mão e enviados às congregações da região. Alguns exemplares dessa edição corrigida foram preservados. Isto se deu em 1683. Logo em seguida começou o trabalho de revisão e correção do Novo Testamento, que durou 10 longos anos. Almeida morreu na atual Indonésia em 1691 com 63 anos. Não havia ainda concluído a sua tradução definitiva do Antigo Testamento, e esse trabalho prosseguiu com um de seus colegas missionários, o pastor holandês Jacobus Op den Akker, de 1647 a 1731. Oficialmente nem Akker nem Almeida viram a obra concluída de acordo com a Sociedade Bíblica do Brasil. Aquela que é considerada a primeira edição da Bíblia completa em português, foi publicada apenas no ano de 1753, em 2 volumes, já a primeira versão. Consolidada em apenas um volume, data de 1819. João Ferreira de Almeida não apenas quebrou barreiras linguísticas, mas também construiu pontes entre corações sedentos por sabedoria e espiritualidade. Sua obra não é apenas um tesouro literário, mas uma dádiva que continua a enriquecer as almas daqueles que buscam significado e propósito. Ao encerrar este capítulo, convido você a refletir sobre a importância de indivíduos como João Ferreira de Almeida, sua insistência em prosseguir com o árduo trabalho de tradução, pois ao que tudo indica em minhas pesquisas ele teve de recomeçar por cerca de 3 vezes, tamanho foram os obstáculos, o impacto de seu empenho vai muito além de suas próprias vidas. Sua história nos recorda que mesmo diante das adversidades, podemos moldar o mundo ao nosso redor, com fé, coragem e perseverança.